Enquanto o Volkswagen Polo decidiu assumir de vez a posição de carro mais barato da linha Volkswagen, abraçando os motores 1.0 aspirados e realmente substituindo o Gol, o Volkswagen Virtus, na sua reestilização de meia-vida, decidiu ir por um caminho inverso, deixando de lado ali o jeito de voyajão e abraçando aqui o jeito de mini Jetta, deixando de ser aqui o sedã do Polo e virando o sedã do Nivus. Ficou um pouquinho confuso? Bom, isso e muito mais eu te explico hoje na avaliação aqui do Virtus Highline 2023. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Na época do seu lançamento, lá em 2018, o Volkswagen Virtus impressionava pelo seu bom espaço interno e motor 1.0 turbo, características que ainda não eram tão comuns dentro da categoria dos sedãs compactos. Mas a verdade é que nesses últimos 5 anos muita coisa mudou. O Versa virou um carro completamente diferente, o Prisma virou um Onix Plus, o HB20 recebeu uma nova geração e também motor 1.0 turbo. Então se o Volkswagen colocasse todas as suas fichas nessas características para uma reestilização aqui do Virtus, ele continuaria sendo apenas mais um sedã entre tantos outros dessa categoria que está sendo dominada ali pelos SUVs compactos. Muito esperta, a Volkswagen decidiu remodelar totalmente essa linha, trazendo aqui a frente do Nivus, que tinha feito bastante sucesso, que tem farol Full LED e que dá uma renovada no carro. Aqui na traseira, trazendo essas lanternas fumê também em Full LED. E no interior, trazendo várias alterações ali de acabamento, com tecido na porta, com uma faixa de vinil no painel e vários outros detalhes que afastam um pouquinho aqui o novo Virtus da característica de simplicidade de sedã básico que ele tinha anteriormente. E a linha, as versões que ele tem aqui para 2024 também espelham bastante isso. Então, sai o motor 1.6 aspirado das versões de entrada e entra o motor 1.0 turbo na sua variante 170 TSI, que pode vir ou com câmbio manual ou com câmbio automático. Para o meio da linha, continua tendo as mesmas opções de antes, Comfortline, Highline 200 TSI, mas é claro, com vários equipamentos novos de segurança, um novo visual e tudo mais. E no topo da linha, sai o Virtus GTS, com característica um pouquinho mais esportiva, e entra o Virtus Exclusive, com motor 1.4 TSI, o 250 TSI, para tentar atacar ainda mais os antigos compradores de sedã médio. Se antes o GTS era um carro meio sem muita finalidade, né, um sedã esportivo em uma categoria que não procura muita esportividade, agora com o Exclusive ele já começa a atacar um pouquinho mais o antigo comprador de um Civic, de um Corolla, de um Cruze e de tantos outros carros que deixaram de ser fabricados e vendidos nessa categoria. Lembrando que o antigo comprador do sedã médio hoje só tem basicamente 2 opções no mercado, o Sentra e o Corolla. Então o Virtus está aqui para atacar um pouquinho também esse pessoal. Mas bora lá para frente, já que a gente está falando da versão Highline, para explicar um pouquinho sobre o que é o motor 200 TSI. Como eu tinha comentado, toda essa frente aqui, inclusive o conjunto óptico, veio do Nivus. Então aqui hoje a gente tem um carro que tem uma frente um pouco mais alta, um pouco mais corpulenta e também faróis Full LED, seja aqui no farol principal, no farol alto ou também nas luzes auxiliares. Esse conjunto aqui é exatamente igual ao que a gente tem no Nivus, né? E aqui no centro a gente já tem a nova logo da Volkswagen e aqui por trás a gente tem o radar, seja do piloto automático adaptativo ou também da frenagem de emergência. Inclusive existem alguns relatos na internet, né, falando que essa peça está sendo roubada, né, e tudo mais. Então se você encontrar um radar de Volkswagen por um preço muito barato no Facebook Marketplace, talvez você deva desconfiar. Bora lá! Por baixo aqui do capô, né, a gente continua tendo um motor 1.0 turbo e um câmbio automático de 6 marchas. Inclusive, para aquela galera que é piloto de super trunfo, né, pode até achar que a gente está falando do mesmo motor. Afinal de contas, o que a gente encontra aqui são os mesmos 128 cavalos no etanol, 116 na gasolina e 20,4 kgfm de torque, independente do combustível, que a gente tinha lá na época do lançamento. Continua sendo o mesmo motor 200 TSI, com construção 100% em alumínio, bloco e cabeçote, com duplo ciclo de arrefecimento, sem tanquinho e tudo mais. Ou seja, mesmo motor, mesmo câmbio que a gente tinha antes. Mas a sensação de dirigir ficou completamente diferente.
Afinal de contas, aqui nesse novo conjunto a gente tem nova configuração de injeção, nova configuração de acelerador, um motor que vibra e que faz muito menos barulho, é muito mais suave do que ele era anteriormente. E por fim a gente tem aqui também uma configuração de câmbio que é muito, mas muito melhor do que qualquer coisa que a Volkswagen já tenha feito com esse motor 200 TSI. Lembrando que na época do lançamento, a Volkswagen tentou aqui com esse câmbio emular um pouco da sensação DSG, com trocas muito rápidas. E depois eles acabaram indo para um caminho inverso, fazendo com que fosse um câmbio lento e pouco responsível. Eu acho que finalmente a Volkswagen conseguiu acertar aqui esse câmbio e hoje ele é um carro que, no final das contas, com todas essas melhorias, muito mais gostoso e mais econômico do que ele era anteriormente. As rodas continuam sendo aro 17, padrões aqui para a versão Highline com pneus 205/50 aro 17. São pneus Goodyear e pneus que têm uma medida um pouquinho mais alta, né? Ou seja, não é um carro que vai bater muito, que vai te incomodar ou qualquer coisa desse tipo. O design da roda é novo aqui para essa reestilização que o Virtus recebeu. A suspensão dianteira é McPherson, a traseira é de eixo de torção, totalmente padrão para a categoria, e o disco de freio na dianteira, que é padrão, é acompanhado por um disco de freio também na traseira. Diferencial interessante aqui, né? Lembrando que a maior parte dos seus concorrentes, e inclusive a versão 170 TSI aqui do Virtus, tem tambor na traseira. De dimensões, a gente está falando de um carro grande, sem dúvida alguma, um carro muito longo. E também um carro com entre-eixos bem longo, né? A gente tem aqui o mesmo entre-eixo que a gente encontra no T-Cross, bem maior do que a gente encontra no Polo e no Nivus. O que faz com que, mesmo ele sendo um carro muito longo, ele dificilmente raspa. O balanço dianteiro e traseiro dele não é dos menores e a distância para o solo é mais do que razoável. Realmente, para você fazer esse carro raspar, você tem que abusar muito, mas muito mesmo. Falando aqui de plataforma, né, a gente tem a plataforma MQB A0, que é uma modificação ali para carros compactos baseada na plataforma MQB, que chegou aqui no Brasil com o Golf. E essa plataforma modular, feita para carros maiores, faz com que o Virtus tenha algumas características muito legais de carros médios, seja na hora do seu rodar, ou seja também na segurança. Segurança, inclusive, é um aspecto muito legal desse carro. E, mais uma vez, uma forma que a Volkswagen tentou diferenciar o Virtus do Polo. Além do que a gente encontra no Polo, que é obrigatório por lei, controle de tração, de estabilidade, airbag dianteiro, blá 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 blá, a gente tem aqui no Virtus os mesmos equipamentos que a gente encontra nas versões topo de linha de Nivus e de T-Cross. Ou seja, a gente tem o ACC e o AEB e os 6 airbags. Lembrando que a ACC é o piloto automático adaptativo, que olha a velocidade do carro na frente e aumenta e diminui a velocidade de acordo com a distância que você está. E o AEB é a frenagem automática de emergência, ou seja, o carro da frente parou, ele também vai frear automaticamente. Isso lembrando, né, até uma certa velocidade. Dois equipamentos de segurança interessantes que estão aqui desde a versão 170 automático e que fazem com que esse carro seja hoje, de acordo com os testes do Light NCAP, o carro mais seguro do Brasil. Isso mesmo, além de ter recebido as 5 estrelas no teste ali da instituição, ele também ganhou as melhores notas entre todos os carros já testados pela instituição. Muito interessante, né? Ou seja, a gente não está falando aqui de um carro grande, de um carro médio, qualquer coisa desse tipo, mas ainda assim, o carro mais seguro do Brasil. E além disso, ele continua tendo um ótimo espaço interno, que é exatamente o que vocês vão ver agora. Acho que é novidade para ninguém que o Virtus é um carro muito espaçoso aqui pelo lado de dentro, né? Seja porque você já teve um, tem algum familiar que tem, ou então porque você andou com esse carro como táxi ou aplicativo, né? Principalmente em táxi é muito comum ver esse carro rodando pelas ruas. E olha, realmente não é à toa, né? Repara, eu tenho 1,77 m, esse banco está configurado para mim, e eu tenho, sei lá, 12 dedos de distância entre o meu joelho e o banco da frente. Mesmo na posição mais baixa eu continuo tendo um bom espaço para os meus pés. Eu tenho um banco que é longo e que dá um bom apoio aqui para as minhas pernas, seja numa posição mais esticada ou também numa posição um pouquinho mais apertada. E além do mais, a gente continua tendo aqui um acabamento aceitável, né? A gente tem aqui a porta 100% em plástico duro, não recebeu nenhum aplique de tecido ou qualquer coisa desse tipo, mas é um plástico que tem um toque razoável aqui para a lateral. E a gente continua tendo algumas coisas que são interessantes aqui também, que é a saída de ar traseira e a entrada USB. Lembrando que nessa versão aqui agora são 2 entradas USB-C. Bem interessante, né? Então você tem aqui 2 espaços para carregar celular aqui atrás. E lembrando que o USB-C é o padrão que a gente encontra hoje em qualquer celular Android ou também nos iPhones. Então realmente muito bom nesse aspecto. E toda a padronagem que a gente tem aqui no banco segue o mesmo desenho que a gente tem lá na frente.
não só dos tecidos, né, esse couro preto com os detalhes marrons aqui na lateral, mas também o próprio desenho aqui do assento. Olha, repara como que ele é um pouquinho mais alto nas laterais, né? Ele é quase que um banco concha aqui na traseira, o que é muito, muito interessante porque te dá um bom apoio aqui na lateral, seja para quem está aqui no banco da direita ou na esquerda. O problema é que a pessoa que vai aqui no meio, né, acaba tendo um espaço um pouquinho mais limitado por conta disso. Não é de todo ruim, afinal de contas a gente não tem um túnel central aqui muito alto, mas definitivamente é um carro feito para 4 pessoas. A quinta pessoa aqui só para viagens mais curtas na cidade, alguma coisa desse tipo. Encosto de cabeça em forma de vírgula aqui para os 3 ocupantes, lembrando, né, que claro, ele pode ser levantado, então você pode colocar aqui o encosto na altura correta na hora que você vai andar. E a gente tem aqui também iluminação. Então a gente tem 2 luzes aqui na traseira, né, um diferencial bem interessante. Então você consegue ligar ou desligar essas luzes aqui de forma independente para cada um dos lados. E o teto é preto, seguindo o mesmo padrão que a gente encontra nas outras versões Highline aqui da Volkswagen, né? Seja do Polo, do Nivus ou do T-Cross. E lá no porta-mala, né? O espaço aqui é bom, mas será que é bom lá também? E olha, sim, é um porta-mala extremamente espaçoso, de 521 litros, que coloca ele virtualmente empatado com o líder da categoria, que é o Fiat Cronos. A abertura pode ser feita pela chave através do botão, pelo lado de dentro através da Volksplay, ou então através desse botão aqui na traseira. E quando a gente fala aqui do espaço interno, 521 litros é bom em capacidade, mas além disso a gente também tem uma boca relativamente grande. Então é comum que a gente encontre carros sedãs onde a lateral aperta um pouquinho, onde a traseira é um pouquinho mais baixa, que limita aqui o uso do seu porta-mala. Mas aqui não, a gente tem uma boca boa, a gente tem também bancos rebatíveis que conseguem expandir ainda mais esse espaço do porta-mala, e um acabamento que é bem razoável. Então a gente tem um feltro simples aqui em toda a parte interior do porta-mala, a gente tem um batente em plástico, a gente tem aqui as alças do pescoço de ganso que ficam numa posição bem rente aqui na lateral para evitar que você perca muito espaço. A gente também tem aqui uma parte em plástico aqui, onde tem um puxador, né? Lembrando que ele tem puxador dos 2 lados, o que não é feito para destra e canhoto, é feito para você conseguir fechar independente do lado que seu carro estiver parado na garagem. A gente também tem a pintura aqui da mesma cor e com o mesmo acabamento de verniz do que a gente tem lá pelo lado de fora do carro. Mas é claro, ele deixa a desejar em alguns aspectos também. Então a gente tem aqui a parte de cima, né, tudo em metal, sem pintura, e a gente também tem um buraco bem grande ali em cima da suspensão, com um aspecto meio feio ali pelo lado de dentro. Mas olha, vamos ser sinceros, né, olhando por esse ângulo que o Davi está filmando aqui, né, que é o ângulo normal de você ver um porta-mala, você não percebe nada disso, ele parece ser um carro com um acabamento muito bacana. Lembrando que aqui na traseira, né, a gente tem as novas lanternas e a iconografia aqui 200 TSI, né, para mostrar um pouquinho sobre qual é o motor. A versão, né, onde tem escrito que a versão Highline não fica aqui na traseira, ele fica ali na lateral, perto dos retrovisores. Então é dessa forma que você consegue diferenciar aqui a versão da maioria dos Volkswagens. Os retrovisores têm repetidor de seta, lembrando que isso vem desde as versões mais básicas do Virtus. E aqui pelo lado de dentro a gente tem um carro que continua com a boa ergonomia que a gente tinha antigamente, mas agora com alguns equipamentos a mais. E olha, a Volkswagen foi cirúrgica aqui nas mudanças que ela fez no carro. Toda a estrutura aqui do painel continua sendo a mesma que a gente já encontrava no Virtus lá desde a época do seu lançamento, mas alguns pequenos detalhes mudaram com o tempo, que fizeram com que ele hoje fosse um carro que passa uma impressão de acabamento e de sensação interna no geral muito melhor do que ele tinha anteriormente. O que mudou aqui, né? O volante é uma peça nova, né, que veio aqui no Nivus. A manopla de câmbio também é nova, a gente tem aqui os indicadores de marcha na parte superior e não na parte de baixo, um equipamento que veio aqui no T-Cross. O controle do ar-condicionado deixou de ser aquele controle de ar-condicionado com botão e virou um controle de ar-condicionado 100% touch, que não tem uma usabilidade muito boa, assumo, mas visualmente ele é bonito, né, nesse black piano. A gente tem também a central multimídia Volksplay e, por fim, o que é a grande novidade aqui da atualização de 2023, que é essa nova parte central aqui do painel, toda revestida em tecido. Esse tecido aqui, ele é do mesmo marrom que a gente encontra no banco, né? E repare, olha, ele tem essa costura, que não é uma costura falsa igual a gente encontra no Yaris ou no HB20, né? Que é aquele plástico texturizado parecendo uma costura. Aqui não, é uma costura de verdade. Esse tecido aqui, né, poderia ter um espumado para dar uma sensação de toque um pouquinho melhor,
Mas, sinceramente, né, ninguém fica apertando o painel. O importante aqui é ser bonito e passar uma sensação de carro um pouquinho mais bem acabado e mais superior, coisa que com certeza a Volkswagen conseguiu aqui com esse novo painel. E esse mesmo detalhe passa aqui também para as portas, que seguem esse... Ele gosta de gritar um pouquinho, né? Mas, sinceramente, aqui foi por um bom motivo, né? Eu estava com o carro ligado, com a ignição ligada e com a porta aberta. Mas bora voltar. O mesmo detalhe aqui de tecido marrom, de vinil marrom, passa aqui também para a maçaneta, sem espumado, né? Mas com esse visual um pouquinho diferente aqui, que passa uma sensação mais bacana. E todo esse medalhão aqui também é todo em tecido espumado. Isso, uma baita novidade que a gente encontrou ali na época do anúncio do novo Polo. Sinceramente, eu acho que eu não vejo um carro com um espaço tão grande de tecido aqui na porta há uns bons 15 ou 20 anos. Muito interessante isso, né? E aqui embaixo, aqui no final, onde você encosta o braço, a gente tem aqui o vinil espumado que a gente já tinha anteriormente. Sinceramente, eu acho que a Volkswagen foi muito, mas muito esperta em usar essas características aqui, essas mudanças pequenas de materiais aqui no painel, para dar uma sensação de acabamento aqui muito melhor do que tinha anteriormente. Essa estratégia foi muito esperta e que veio também ali nos carros da Fiat, lembrando que Abarth e o Pulse Abarth também, o Fastback, agora também usam essa mesma estratégia para passar uma sensação de interior um pouquinho mais completo e mais bem acabado. Quando o assunto é ergonomia, né, a gente continua tendo um carro aqui com uma economia simplesmente fantástica. Então a gente tem aqui um banco que dá um excelente apoio para a perna, uma posição de pedais e volantes simplesmente fantásticas. E para aquelas pessoas que falam, pô, mas carro Volkswagen é muito baixo, talvez as pessoas que já tiveram, não sei, um Gol, alguma Paraty, um Voyage alguns anos atrás, talvez se surpreendam como que você consegue dirigir esse carro em uma posição bem alta. Lembrando que o volante tem ajuste de altura e também de profundidade. Então, se você quer dirigir aqui numa posição alta para ter uma boa visibilidade, mesmo aqui no Virtus, você consegue fazer isso. É claro, né? A gente está falando aqui de um carro que não foi feito para isso. Se você quer realmente dirigir numa posição mais alta, com um pouquinho mais de conforto, você pode olhar aí para o T-Cross, por exemplo, né? Mas a verdade é que também, novamente, né? A gente tem um bom meio termo aqui que vai agradar a gregos e troianos. E para fechar isso tudo aqui da ergonomia, né, a gente também tem bancos simplesmente fantásticos, que tem abas muito boas aqui na lateral e abas muito boas também no encosto. Então, seja em velocidades mais rápidas, em curvas um pouco mais fechadas, você consegue ter um apoio muito bom aqui, o que faz com que o Virtus hoje seja provavelmente um dos melhores carros para se dirigir na estrada, não apenas na categoria, mas inclusive na hora que a gente coloca junto carros maiores. Mas eu tenho certeza que se você já andou aqui num Virtus Highline, seja como passageiro ou como motorista, o que mais te chamou a atenção não foi nada disso. Não foi acabamento, não foi ergonomia, mas sim esse conjunto de telas simplesmente fantástico que a gente tem aqui no painel. Iniciando aqui pelo Active Info Display, né, que é esse painel digital configurável, que veio aqui inicialmente no Polo e que realmente foi um surto para esse mercado, trazendo algo para essa categoria que a gente não encontrava nem mesmo em vários carros importados, ou também aqui pela Volkswagen Play, que é uma central multimídia muito bacana que foi desenvolvida aqui no Brasil, hardware e software. Junto, elas colocam aqui o carro com uma sensação de tecnologia e de conectividade realmente sem igual. Daqui a pouco eu falo aqui um pouquinho mais para você sobre a Volksplay, mas bora começar aqui pelo Active Info Display. Vendido inicialmente como um opcional e hoje um item de série aqui na versão Highline do Virtus, o Active Info Display é um painel digital totalmente adaptativo, que você tem várias opções aqui de computador de bordo, várias visualizações diferentes. Você consegue ver aqui uma versão simplificada, você consegue ver essa versão aqui com as informações laterais que você consegue configurar de acordo com a sua vontade. Você consegue ver a versão tradicional aqui com conta-giros e velocímetro. E lembrando que é tudo realmente configurável, né? Então o que está aqui no meio você consegue mexer, né? A gente tem aqui o tempo, a gente tem aqui o consumo médio, a gente tem aqui nessa setinha o indicador de consumo instantâneo. Vários itens muito interessantes aqui que você configura todo por essa parte lateral aqui do volante, né? Aqui você muda a visualização, se você quer áudio, telefone, computador de bordo, etc. Aqui você vai para cima e para baixo para você conseguir, por exemplo, dentro da visualização aqui de computador de bordo, você ir aqui para as visualizações diferentes de consumo, autonomia, velocidade, etc. Você tem esse botão aqui que você alterna entre as visualizações.
E aqui você consegue alternar música para frente e para trás. O que tem de novo nesse painel aqui, se comparado às versões anteriormente vendidas aqui do Virtus, é essa parte da esquerda aqui. Se antes a gente tinha um piloto automático simples, né? Agora não. Agora a gente tem um piloto automático adaptativo, que quando a gente liga e desliga através desse botão, configura a velocidade através aqui do mais e do menos. Repara, a gente vê aqui, olha, qual que é a velocidade que ele está configurado. A gente consegue colocar aqui a distância do carro da frente, que fica indicada aqui na parte de baixo, olha. Quanto maior, mais distante ele vai ficar do outro carro. E a gente também tem os botões aqui de Res e Set aqui para você definir a posição. Lembrando que todo esse grafismo aqui do painel está em azul aqui, que é a disposição convencional que vem de fábrica, mas tudo isso pode ser mexido de forma muito simples através de coding. Seja em oficinas, né, que você leva o carro para fazer, ou então em aparelhos que você compra também na internet e você liga aqui na entrada OBD2 do carro. Então com isso você consegue mudar a cor, grafismo do painel e até mesmo desbloquear algumas funções secretas aqui do Active Info Display. Isso é um detalhe interessante também, né, que mostra como que essa reutilização de peças e de plataforma que a gente vê aqui na MQB conseguem dar um potencial de upgrades para o carro muito interessante. Então, claro, né, tem upgrade de potência e de desempenho, que a gente já sabe muito que tem aqui, mas também até de alguns equipamentos de comodidade, como por exemplo a luz que você tem aqui nos pedais, que não tem aqui no Virtus, mas que você pode trazer no T-Cross. E diversos outros aspectos, como a gente não tinha anteriormente, né, essas luzes aqui, que ainda são de lâmpada incandescente amarela, você também pode colocar a lâmpada azul do T-Cross de forma plug and play. Então é uma forma de você conseguir colocar alguns equipamentos a mais no carro de uma forma simples e barata. Mas olha, vamos ser sinceros, o Virtus aqui é um carro que já tem aqui um interior bem melhor, né? Essa faixa aqui e essas atualizações que ele teve na minha vida fizeram toda a diferença. Bora aqui para Volksplay. Toda essa parte central aqui do painel, no Virtus, no Polo e também no Nivus, ela é realmente deslocada aqui para o lado do motorista, né? O que é bem interessante. É um dos itens aqui que no T-Cross é diferente, né? No T-Cross essa parte central do painel é mais plana. E aqui isso faz com que você tenha uma visualização muito boa aqui da Volksplay, que é uma central multimídia que fica dentro desse encasulamento em black piano, né? Que faz quase se ela ser invisível, né? Quando você desliga aqui a tela, por exemplo, olha como que ela praticamente se junta ao painel. Isso é muito bonito. E também a usabilidade dessa tela é muito fácil, né? A gente tem aqui a tela principal, a gente tem aqui informações do carro, né? Onde você consegue espelhar as informações aqui de consumo, que também aparecem lá no Active Info Display. Você tem aqui também a visualização aqui do espelhamento de celular, você tem aqui um link para ir para a parte de música, você tem também aqui a parte da loja de aplicativos, onde você consegue baixar vários aplicativos aqui para essa central. Alguns aplicativos de estacionamento, por exemplo, você tem alguns aplicativos também que olham sobre revisão, sobre consumo de combustível, várias coisas desse tipo. Então, uma central multimídia realmente bem moderna e bem interessante. Só que qual que é o problema? Apesar dela ser uma central muito boa e de usabilidade muito fácil, ela tem alguns pontos que poderiam ser melhor. Então, por exemplo, a troca de volume fica escondida através de um clique, né? Você tem que clicar e aí você consegue arrastar aqui e colocar o volume que você quiser. Não tem mais aquela bolinha aqui para troca. Outro ponto também é que a parte aqui do sensor de estacionamento, start-stop e abertura do porta-mala, tudo ficou aqui, olha, com botões touch. Então poderiam ser botões físicos aqui, eu acho que a usabilidade seria um pouquinho melhor. E por fim, por estar dentro desse enclausulamento aqui em black piano, ela acaba sendo uma central multimídia que pega muito dedo. Felizmente, nesse ângulo que vocês estão vendo aí, não está mostrando tanto isso, mas bom, ainda assim, ela pega um pouquinho de dedo. E aqui, quando a gente fala dos aplicativos, infelizmente a gente não tem internet embarcada, então você não consegue usar esses aplicativos sem o celular. O que você precisa fazer aqui é espelhar o Wi-Fi do seu celular aqui para dentro da central multimídia e aí sim você consegue utilizar essas informações. Essa questão de não ter internet embarcada acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Você tem um lado positivo, que é o fato que você não precisa de pagar por um plano de internet, igual a gente encontra, por exemplo, nos carros da Fiat. Mas, por outro lado, a gente tem um problema que é o fato que você tem que ficar espelhando a internet do seu celular. Então você não tem um carro de fato conectado, que tem conectividade via aplicativo, qualquer coisa desse tipo. Ainda assim, a Volksplay continua sim sendo uma referência aqui dentro da categoria, e eu acho que esse casamento dela aqui com o Active Info Display é muito legal. E só um detalhe para mostrar para vocês, né?
tem um aplicativo aqui da própria Volkswagen que chama Abastece Consciente, onde você consegue ver aqui algumas informações bem legais do carro e inclusive qual é o combustível que você está usando. Então a gente está aqui com um tanque de 100% etanol. O problema é que apesar do Virtus ter sido atualizado, tanto nesse aplicativo quanto nos outros, a gente continua tendo a imagem do Virtus pré-facelift. Então a gente tem aqui a versão antiga, apesar do carro ser novo. Eu realmente não sei qual é a complexidade de atualizar isso dentro da central, né? Mas é uma coisa que a gente não percebe só aqui no Virtus, né? E até em outros carros que a gente testou recentemente, que eles continuam tendo as visões antigas, apesar do carro ter sido atualizado para meia vida. E tudo que vocês viram aqui é de série no Virtus, né? Antigamente ele chegou a ter pacotes opcionais aqui na versão Highline, mas hoje é um pacote fechado e único. Então, além dos equipamentos que vocês já viram aqui, ele também tem carregador por indução, 2 entradas USB-C aqui na frente, né, que se somam 4 ao total. A gente tem retrovisor eletrocrômico, a gente tem farol automático, a gente tem altura regulagem elétrica do farol, a gente tem retrovisores rebatíveis, a gente tem também travas elétricas e a gente tem também aqui o porta-luva refrigerado. Alguns detalhes aqui que não fazem com que o Virtus seja muito mais bem equipado do que seus concorrentes, mas aqui para uma versão que é, entre aspas, de topo, né, abaixo ali apenas da Exclusive, ele continua tendo um pacote bem justo aqui de equipamentos. Mas eu sei, a gente já falou bastante aqui do carro, vocês já conheceram praticamente todos os detalhes aqui dele, mas vocês ainda não viram como é andar. Eu falei para vocês que ele melhorou bastante, né? Então bora dar uma volta aqui na cidade, na estrada, para falar um pouquinho mais sobre isso. Hora então de começar a nossa volta aqui com o Virtus Highline, lembrando que é um carro com chave presencial, então para você dar a partida é só você apertar aqui no botão Start Stop que fica aqui no centro do console. Colocando aqui o carro em D, já é um bom momento para reparar um pouco sobre o diâmetro de giro desse carro. A gente está falando de um carro longo e um carro também com entre-eixos longo, então é de se esperar um diâmetro de giro que não seja muito bom. Mas aqui a gente está falando de um carro com um diâmetro de giro na casa ali dos 10 metros longo, né, alto. O que não é muito ruim aqui se comparado a sedãs médios, por exemplo, mas é bastante para um carro compacto. De qualquer forma, a manobrabilidade dele é bem razoável e a dinâmica dele também é muito bom. Reparem como que eu estou dando volta aqui no círculo e o carro está indo fazer isso muito rápido, estou a 26 km por hora. Realmente a dinâmica aqui é bem bacana, é um carro que tem aqui bancos bons para ajudar nessas situações também. E aproveitando que a gente está aqui nesse concretão, né, é uma boa oportunidade para a gente falar sobre ajuste também de acelerador. Estou parado aqui com o carro no D, Start Stop não entrou porque eu estou com ar gelando aqui na opção mais baixa de temperatura. E reparem, ó, vou tirar só o pé do freio para fazer uma arrancada, né, usando o creeping do carro. E olha, ele faz um creeping bem suave, não é aquele creeping exagerado que a gente encontra, por exemplo, no Polo 170 TSI, o que é muito bom, né? Assusta menos. E ao mesmo tempo a gente também tem uma resposta do acelerador que é bacana. Então olha, vou voltar aqui o carro para o outro lado e mostrar para vocês, olha. Tô com o pé no freio e vou pisar fundo, olha, em 3, 2, 1, pisei. Ele demora um pouquinho a responder, mas ele responde bem. Lembrando que a gente está falando aqui de um carro que faz 0 a 100 na casa dos 9 segundos alto. Eu sinceramente fiquei até surpreso aqui de um carro 1.0 que faz 0 a 100 abaixo dos 10 segundos. Mas bom, bora começar aqui o nosso teste com uma estradinha bem sinuosa, sem grandes exageros, né? Só para vocês verem como que o carro tem uma resposta boa aqui, uma sensação de controle muito bacana. A direção, para quem está acostumado aqui com outros carros Volkswagen, provavelmente vai se sentir em casa. Ela tem um ajuste bem leve, é uma direção bem leve, mas que ganha um peso legal quando você está em velocidades mais altas. A gente está falando de um carro que tem uma centragem bem esperta. Olha. Então eu estou virando, soltei o volante, olha, ele endireita bem rápido. O que é legal, faz com que seja um carro menos cansativo. E a dinâmica é muito bom. Esse pneu, eu tenho uma pequena crítica a fazer a ele, que ele é um pneu muito silencioso. Então, na hora que você está fazendo uma curva um pouquinho mais rápida, você não ouve o pneu gritando, você só vê o carro saindo de frente. E, inclusive, o comportamento dele é bem frentudo.
até mais do que eu esperaria para um carro sedã. Mas pensando que não é um carro com uma proposta esportiva, é aceitável. Lembrando que carros com um comportamento mais dianteiro são mais seguros. E bom, vou aproveitar que tem uma valeta simplesmente gigantesca aqui na frente para mostrar para vocês o sensor de estacionamento dianteiro e o freio automático de manobra. Reparem. Quando eu entrei na valeta aqui, de uma forma um pouco agressiva demais, o carro freou, porque realmente eu ia raspar muito a dianteira aqui do carro. Pensando aqui, por exemplo, quando você está em um posto de gasolina, por exemplo, né, você vai entrar e você não viu um meio fio, por exemplo, na entrada do posto, isso aqui é uma coisa que pode salvar, porque evita de você dar aquela batidinha na dianteira do carro. E ao mesmo tempo, né, vocês perceberam, passei de frente na valeta, ele freou ali para eu não correr o risco de bater. Mas quando eu entrei um pouquinho mais inclinado, o carro passou sem raspar nem a dianteira, nem o centro. Ou seja, apesar de ser um carro que tem um entre-eixos longo e que tem aqui uma altura do solo que para muitas pessoas é baixa, né, pensando que a gente está no mundo de SUVs, que muitas vezes tem 20 ou mais centímetros de vão livre, aqui, mesmo tendo um carro mais baixo e com entre-eixos longo, ainda assim não é um carro que raspa. Não é um carro que raspa muito à frente, não é um carro que raspa nada atrás, e mesmo no meio também é muito difícil você fazer ele raspar. Um bom ajuste aqui. Voltando aqui para nossa estradinha sinuosa, bom momento de comentar também sobre como ele é um carro que rola tranquilo. Então eu estou aqui nessa descida, o carro está de forma extremamente silenciosa, praticamente não passando nenhum barulho aqui para o interior e ganhando velocidade. Uma característica bem interessante que acaba indo um pouco de desencontro com o que a gente percebia nos primeiros motores 3 cilindros, né? Principalmente esse 1.0 TSI na época que ele era aplicado ao Up, que tinha aquele barulhinho de enceradeira e aquela vibração bem característica de 3 cilindros. Passando aqui para a cidade, bom momento de falar também sobre suspensão. Talvez entre os 4 irmãos aqui da MQB-A0, né, pegando Polo, Virtus, Nivus e T-Cross, aqui a gente tem um carro que tem a suspensão mais rígida. Lembrando que o Nivus tem uma suspensão um pouco mais macia, um pneu um pouco mais alto, o T-Cross tem uma configuração de suspensão bem mais macia, e agora também o Polo, mesmo na sua versão mais completa, a Highline, tem roda aro 16. Então aqui a gente tem um meio termo, aqui a gente acaba tendo o carro mais duro entre todos os irmãos, mas ainda assim um carro bem confortável. Para aquelas pessoas que gostam, né, daquela sensação de Volkswagen um pouquinho mais antigo, né, de um Gol que é um pouquinho mais durinho, de um próprio Jetta, um Golf, alguma coisa desse tipo, provavelmente vão se sentir em casa aqui e vão achar ele bem confortável. Mas por outro lado, né, para aquelas pessoas que já são um pouquinho mais acostumadas com carros mais macios, né, com os Fiat, por exemplo, tinha um Cronos, alguma coisa desse tipo, talvez se incomode aqui um pouquinho com a suspensão do Virtus. Mas olha, a gente colocou aqui o carro realmente em uma situação bem extrema, colocou a calibração do pneu aqui em 37 nas 4 rodas, e ainda assim é um carro que não bate, que não faz muito barulho, que não incomoda. Realmente aqui um teste de fogo para ver se em alguma situação, em algum caso, ele ia ser um carro que ia incomodar de suspensão, mas não incomodou. E toda a sensação aqui de pedal de acelerador e freio é extremamente progressivo. Vocês viram agora há pouco, né, como que ele tem uma resposta relativamente rápida na hora que você acelera. Claro, sem exagero, sem qualquer tipo de propósito esportivo, mas ainda assim uma resposta boa. E na hora que você está andando aqui, você quer uma resposta um pouquinho melhor, né? Apesar aqui de você não ter um seletor de modo de direção igual você encontra no T-Cross, por exemplo, você pisa, olha, ele reduz e responde rápido. Se você quiser respostas ainda mais rápidas, né, você também tem a opção de colocar aqui o câmbio no modo manual, ou então de colocar para baixo e colocar o câmbio no modo Sport. Eu pessoalmente vou deixar aqui no D, acho que é um câmbio que está muito bem casado aqui, né? Ele faz trocas de marcha abaixo de 2.000 RPM em algumas situações, é um carro que deixa o câmbio que está deixando o carro rodar um pouquinho mais solto, que ele faz trocas bem suaves quando você está no modo D, mas que na hora que você coloca no modo manual, você coloca no modo S, ele começa a dar alguns tranquinhos que, sinceramente, não são muito legais. Mas, bom, sinceramente, você vai dirigir 95, 99% das situações aqui com o carro no câmbio D mesmo, né? Não tem muita necessidade de você usar as outras configurações. E entrando aqui na estrada, boa oportunidade de mostrar para vocês aqui a capacidade de retomada mais uma vez.
Então eu estou aqui a 50 km por hora, atrás de um carro lento. Vou fazer uma ultrapassagem aqui indo para a esquerda, dei a seta, pisei. Reduziu para a segunda marcha e foi. E olha, se eu tivesse espaço, eu conseguia continuar indo aqui com bastante vitalidade. Enquanto o carro está andando aqui na estrada, é legal de comentar que ele tem um câmbio de 6 marchas com escalonamento um pouquinho mais longo. Então quando você está aqui a 100 km por hora, é um carro que vai ficar a cerca de 2.000 RPM. Uma rotação que é bem bacana, pensando em um motor que é pequeno, mas que tem bastante torque em baixa rotação. O que faz com que você consiga colocar o carro aqui no modo manual e uma pequena subida igual eu tô, pisar fundo e ainda assim ele manter a velocidade e até ganhar um pouquinho de velocidade sem a necessidade de fazer uma redução para a quinta marcha. Voltando aqui para o modo D, vou falar aqui para vocês também um pouco sobre o piloto automático adaptativo. Lembrando, né, piloto automático é aquele ajuste de velocidade, né, o seletor de velocidade automático. O que isso significa? Você, em um carro convencional, né, que não tem um piloto automático adaptativo, você seleciona a velocidade aqui de 100 km por hora, por exemplo, e ele vai manter 100 km por hora independente da situação. Em um carro com câmbio automático, ele vai fazer redução, aumentar a marcha e tudo mais, de acordo com o que for necessário, mas ele não vai reduzir. Se você chegar perto de um carro da frente, você vai ter que pisar no freio, vai desligar o piloto automático e depois você vai ter que ativar ele novamente depois de andar. Aqui no caso do piloto automático adaptativo, isso não é necessário. Então olha, vou ligar o piloto aqui automático, estou aqui, 100 km por hora. Eu consigo ajustar a distância que eu quero para o carro da frente. Vou aumentar aqui um pouquinho, olha, para o 120, que é a velocidade máxima aqui dessa via, para mostrar isso para vocês, olha. O carro está ganhando velocidade aqui aos poucos, de uma forma bem suave, bem natural. E na hora que ele vê que tem um carro ali na frente, olha, eu coloquei 120, mas ele está andando apenas a 104. 100 km por hora, 98. Ou seja, ele vai manter a distância do carro da frente de acordo com a distância que eu selecionei aqui no painel. Se eu quero que ele chegue um pouquinho mais perto, eu posso clicar um botão e colocar ele aqui, olha, por exemplo, na distância próxima. Então, olha, ele vai ser um pouquinho mais agressivo, vai acelerar um pouquinho mais para chegar mais próximo ali do carro da frente. Ó, 101 km por hora, ele viu o carro da frente e parou de acelerar. Estou aqui a 96. Essa é a distância mais próxima que ele chega. É uma distância segura, ainda assim, mas eu me sinto um pouquinho mais seguro ficando numa posição um pouco mais distante. Ah, e lembrando que esse piloto automático adaptativo aqui não tem a função Stop and Go. Então, apesar dele diminuir bastante a velocidade quando o carro da frente para, igual que está acontecendo agora, olha, estou aqui a 80 km por hora e diminuindo, se o carro da frente parar completamente, né, numa situação de trânsito, por exemplo, ele não vai ligar automaticamente, né? Eu vou ter que acelerar o carro, setar o piloto automático e fazer isso tudo de novo. Mas é interessante que ele tem aqui um código que é um pouco derivado dessa função de Stop and Go. Quando você está parado no sinal, por exemplo, né, parado atrás de um outro carro, e o outro carro arranca, você deixa ele andar um pouquinho mais, e mesmo sem aliviar o pedal aqui do freio, você vai sentir o carro ligando o motor novamente. Isso porque ele sabe que o carro da frente andou, e ele já está prevendo que você também vai andar. Achei isso muito legal, eu realmente nunca tinha visto um carro fazendo isso, e você não precisa de estar com o piloto automático ativado para isso funcionar. É realmente uma funcionalidade normal que funciona o tempo todo. Mas ainda falando aqui do piloto automático, né? Vou tentar fazer uma ultrapassagem aqui para vocês verem. Fui aqui para outra faixa e repare, olha, estou andando um pouco mais rápido que a faixa da esquerda. Ele identificou que o carro está aqui e ele não vai me deixar passar o outro carro, olha. Ele vai travar a minha velocidade para andar na mesma velocidade do carro que está aqui na frente. Por que isso acontece? Porque esse piloto automático adaptativo aqui está com a configuração alemã. Lembrando que, de acordo com o Código de Trânsito alemão, você não pode passar o carro pela direita. Aqui no Brasil, você não pode ultrapassar pela direita, mas você pode passar. Então, se você estiver na faixa da direita e o trânsito aqui estiver correndo mais rápido, você pode passar sem estar descumprindo qualquer regra. E olha que interessante, depois que ele me viu que eu subscrevi essa regra, olha, ele está passando sem problema. Não sou eu que estou acelerando. Ele simplesmente esqueceu dessa configuração. E na hora que o carro da frente para, ele diminui a velocidade aqui junto. Inteligente, né? Eu
Para falar a verdade, eu gostei bastante aqui desse piloto automático adaptativo. Acho que foi um dos melhores que eu já andei até hoje. Mas tão importante quanto ter um carro que é gostoso de dirigir é você também ter um carro que seja econômico e barato de andar. Quando a gente fala de consumo de combustível aqui no Virtus, a gente está falando aqui dessa nova atualização do carro, de um carro mais econômico do que ele era anteriormente. Isso de acordo com as regras da PL7, né, a nova regra de consumo de combustíveis, né, e de emissão de poluentes. Só que junto desse melhor consumo de combustível, a Volkswagen também diminuiu o tanque de combustível aqui do Virtus. Se antes era um carro que tinha 52 litros de capacidade, agora ele tem apenas 49. Mas a autonomia praticamente não foi afetada, né? Porque a proporção que ele diminuiu o tanque foi mais ou menos a mesma proporção que ele ficou mais econômico. E na prática, o que a gente encontrou aqui? É um carro que na cidade é muito econômico. É um carro que num trânsito horrível, realmente muito, mas muito pesado, ele vai fazer um consumo ali de uns 5 a 6 km por litro. E uma situação um pouco mais realista, né, pegando algumas avenidas, trânsito de bairro, ar-condicionado, é um carro que vai ficar com consumo na faixa dos 7,5 km por litro. Só que um trânsito mais leve, né, pegando mais avenidas, no final de semana, algo desse tipo, é um carro que vai chegar a marcar aqui seus 13 km por litro, um consumo que eu achei muito legal. Em vias expressas, né, pegando Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, algo na faixa ali dos 17,5 km por litro. Lembrando que todos esses números foram com etanol, que foi o combustível que a Volkswagen nos entregou esse carro. Até aí, estava tudo muito bem. Eu tinha inclusive achado o consumo dele muito bom. O problema foi que quando a gente pegou a estrada, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Porque a gente está falando aqui de um carro baixo, a gente está falando de um carro aerodinâmico, a gente está falando de um carro que tem um câmbio um pouquinho mais longo, mas o melhor consumo que a gente chegou aqui foi na casa dos 12,5 km por litro. Na estrada ele vai ficar entre uns 12 e 13 km por litro, o que eu sinceramente esperava um pouquinho mais. Quando a gente pega aqui seus concorrentes, né, o HB20 também não tem um consumo bom na estrada, uma característica muito parecida aqui com o Virtus, mas quando a gente pega o Cronos, a gente pega o Onix Plus, são carros que conseguem ser mais econômicos do que ele aqui. Interessante, né? Acaba que para quem vai rodar mais na cidade é um carro que vai custar bem barato no bolso, mas para quem está andando um pouquinho mais na estrada não vai ser tão barato assim. E ainda falando sobre um carro que é barato no bolso, vale lembrar que esse carro aqui tem as 3 primeiras revisões totalmente de graça. Então você não vai se preocupar, você compra o carro 0 km e as primeiras trocas de óleo estão incluídas no preço do carro. Lembrando que esse carro também tem 3 anos de garantia. Então essas 3 primeiras revisões, elas coincidem exatamente com esse tempo de garantia que você tem do carro. Muito prático. Depois disso, né, você tem ali as revisões programadas até os 100 mil quilômetros, tudo com preço fixo que você consegue acessar através do site da Volkswagen. Nas concessionárias, você também consegue pegar pacotes ali de revisões pré-pagas, coisas desse tipo, o que te dá um pouquinho mais de tranquilidade, né? Você pode incluir isso dentro do valor do financiamento, junto com os acessórios e coisas desse tipo. Ou seja, é um carro caro de comprar, mas não é um carro tão caro de se manter e de rodar. Avaliar os pontos positivos e negativos de um carro é sempre uma tarefa muito difícil. Mas a verdade é que a Volkswagen até nos ajudou aqui com essa atualização da meia-vida do Virtus. Porque é um carro que manteve os bons pontos positivos e as boas qualidades que ele tinha anteriormente, mas atacou exatamente os pontos negativos e as deficiências que o projeto tinha. Ou seja, hoje, aqui na linha 2023 e 2024, esse carro tem 3 pontos positivos e apenas 1 ponto negativo. O primeiro ponto positivo aqui, sem dúvida alguma, é a construção do carro. É um carro muito coeso. Essa plataforma MQB-A0 ajuda bastante nisso. É um carro 5 estrelas em segurança. É um carro muito bom de dirigir. É um carro muito seguro. É um carro muito sólido. É um carro muito silencioso. É um carro muito bem isolado. Realmente, me faltam adjetivos aqui para tentar resumir todas essas boas qualidades de construção que esse carro tem. E no final das contas, o que faz aqui é você ter uma sensação muito mais próxima do que a gente tinha ali em um Corolla, em um Civic, em um Sentra, em outros carros médios, do que a gente tem ali em um Cronos, em um HB20 ou um Onix Plus, que são os seus verdadeiros concorrentes, os sedãs compactos. Junto com essa boa qualidade de construção, a gente tem também uma dirigibilidade muito legal. É um carro que roda como um carro médio, que tem uma dinâmica muito boa, um carro muito na mão, com uma direção que é precisa e ao mesmo tempo leve, com um acelerador que é progressivo, mas ao mesmo tempo que tem uma boa resposta. De um motor que é muito moderno, bem econômico e agora também bem silencioso. E um câmbio que, bom, é um câmbio um pouquinho antigo,
mas eu assumo aqui que essa foi a melhor configuração que a Volkswagen já fez aqui do Aisin. Melhor do que a configuração que esse câmbio tem com motor THP na Peugeot, melhor do que ele tem com 1.6 aspirado na Citroën, muito melhor do que ele tem com 1.3 turbo lá na Fiat. Ou seja, um carro muito gostoso de dirigir e que também é um carro muito espaçoso. E espaçoso em todos os aspectos. Um carro espaçoso para quem está na frente, com esse painel que é um pouquinho mais na vertical, né, que dá uma sensação de amplitude um pouco maior. Um bom espaço aqui na traseira, né, por conta desse entre-eixos longo que ele tem. E um porta-mala que você pode pensar, pô, depois de tanto espaço na cabine, o porta-mala vai sofrer. Mas não. A gente tem aqui o segundo maior porta-mala da categoria, praticamente empatado ali com o Cronos. Ou seja, é um carro bom de dirigir, com uma boa construção, com um bom espaço. Caramba, 3 aspectos tão positivos e conseguem diferenciar tanto esse carro dos concorrentes, mas ele tem um problema muito sério, que é o preço. Na hora que você olha para a HB20S, para a Onix Plus, para a Cronos, Yaris, você está falando aqui de um carro que é 10, 15, até 20 mil reais mais caro do que a versão de topo dos seus concorrentes. E isso assusta bastante. O único carro que chega perto do preço aqui do Virtus é o Honda City. Mas vamos ser sinceros, a Honda também está totalmente fora da casinha, né? A gente está falando aqui de 2 carros que chegam próximo aos 140 mil reais, o que não é preço de hatch compacto. Custando 138.790 ou 140.440 nesse belíssimo azul Biscay, a verdade é que o posicionamento e o preço aqui do Virtus são ao mesmo tempo o seu maior problema e também a sua maior fortaleza. A verdade é que esse carro tenta aqui nessa versão Highline falar ao mesmo tempo com 3 públicos completamente diferentes. Ele tenta apelar ali para o cara que queria um sedã compacto, mas que vê aqui uma opção maior e mais completa. Ele tenta também falar com o cara que queria um sedã médio, talvez já tivesse um sedã médio, um Civic, um Corolla da geração anterior, mas vem aqui uma opção mais barata do que olhar ali para as novas gerações dos sedãs médios. E ao mesmo tempo, ele é também uma opção um pouco mais racional para quem procura um SUV compacto. Lembrando que aqui a gente tem um carro mais econômico, mais baixo, mais espaçoso. Ou seja, ele tenta falar com 3 públicos muito diferentes, oferecendo uma única solução. Isso é ao mesmo tempo uma oportunidade gigante, porque ele é um carro único na categoria, e um desafio gigante, porque o preço realmente assusta bastante. Mas a verdade é que o que a gente encontra aqui nesse carro hoje é a melhor versão que o Virtus já teve. Melhor do que as versões anteriores, um carro mais equipado, mais seguro, com um excelente motor que está muito bem mais casado e também uma opção um pouco mais racional do que o Exclusive, custando 12 mil reais a menos do que a versão de topo aqui da linha. É um carro, sinceramente, cativante. Um carro que me conquistou aqui durante esse dia de gravação e que me deixa curioso para conhecer ali as outras versões da linha. Talvez uma versão um pouco mais racional seja um carro mais interessante para quem quer ser taxista, quer um carro mais para a família, para o dia a dia. Talvez a versão exclusiva continue sendo uma opção interessante para quem procura um carro mais esportivo, para os órfãos de Jetta que agora não querem gastar com pad no GLI. Realmente, um carro interessante, cativante e que eu gostaria de ter na minha garagem. Essa foi a nossa avaliação aqui do Virtus Highline. Aqui no canal a gente também encontra a avaliação de toda o resto da linha Highline aqui da família. Então a gente já testou Polo Highline, a gente já testou T-Cross Highline, a gente já testou Nivus Highline. Então realmente, se você está nessa dúvida aí entre qual modelo escolher, aqui no canal você conhece todos eles através da avaliação minha ou do Davi. Espero ver vocês novamente aqui no próximo sábado, meio-dia, ou também nas quartas-feiras às 18 horas lá no Carros pelo Mundo, o nosso canal de vídeos internacionais. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.